Fala família, tudo bem com vocês? Agora vamos para a aula de número 24 do curso de solda. Pessoal, hoje vamos falar sobre o processo MIG-MAG. Vou falar para vocês quais os materiais e os gases mais utilizados nesse equipamento. Então, vem comigo e vamos começar a aula. Bom, meus queridos, primeiramente eu quero pedir perdão para vocês que eu estou muito gripado, garganta inflamada. Ontem eu estava que minha voz não saía e era para mim ter feito esse vídeo gravado para vocês, infelizmente não consegui. Mas hoje eu já dei uma melhorada e eu falei, eu vou meio rouco mesmo, não vou deixar o pessoal sem vídeo não. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o processo MIG-MAG. Hoje o povo confunde muito. Você vai numa oficina, você fala para o cara, você está soldando o quê? Ele fala, eu estou soldando com a MIG. Mas o que quer dizer estou soldando com uma MIG? Será que ele está soldando no processo MIG? Ou será que ele está soldando no processo MAG? Quer saber a diferença? Vou falar já para vocês. MIG, o termo MIG, significa Metal Inert Gas. Isso é um nome em inglês, pessoal, que quer dizer o quê? Que ele faz uma solda utilizando um gás inerte. O que é um gás inerte? O que a gente aprende na escola? Que inércia é o quê? Algo parado, que não faz nada. Isso é inércia. Então, o que o gás inerte faz? Quando você vai soldar, que você aperta o gatilho para fazer a solda, ele solta um gás, esse gás vira um escudo, né, que eu já falei para vocês. Ele protege a poça de fusão quando você está fazendo a solda. Tá, você está fazendo a solda, o que ele faz? Ele não interage com a poça de fusão. Ele só protege. É como aqueles guardas da ProSeguro lá. Fica tudo em volta do carro, enquanto outros levam e carregam o dinheiro. Mas aqueles ali ficam ali só na atividade. Claro que se chegar alguém eles metem bala, mas eles ficam ali inerte, parados, só observando. Então o gás faz isso, ele protege, fica em volta ali protegendo. Enquanto você faz a fusão, e aí o que está determinando ali é o quê? O gás, tá? No processo MIG, ele não interfere na poça de fusão. Ele não vai lá no meio, ele não se mistura. Por que não? Ele faz a proteção enquanto o metal base que está sendo fundido junto com o arame, que é esse arame sólido, aquele que todo mundo conhece, né? Aquele de cor bronze, vai interagindo e fazendo a solda, né? Vira a poça de fusão, abre o arco elétrico e é feita a solda. Isso é processo MIG. Fábio, mas e aí? Mas qual é o gás que faz isso? Então vamos lá. O gás mais utilizado para inércia é o gás argônio, que é o AR, a sigla dele. Então é o argônio. Como que eu sei qual que é qual, Fábio? Vou mostrar já para vocês. Então esse gás, o argônio, ele vai lá e faz a proteção, não permitindo que nada venha entrar, a atmosfera, o oxigênio interfira no processo de soldagem. Tá ok, Fábio, já entendi, o gás argônio, é o argônio e o gás hélio, tá? Esses dois gases mais utilizados, ok, pessoal? Não vou ficar falando agora todos os gases para vocês, fica uma aula chata, ninguém vai querer assistir. Isso é para um processo mais avançado, tá, meus queridos? Aqui eu quero ensinar para você que não sabe ou que sabe pouco, tá ok? Não tô aqui querendo ensinar quem já tem 20 anos, quem já tem certificação, N1, N2, não. Tá ok, meus queridos? Então vamos lá, eu quero passar aqui uma informação básica, concreta e firme para que você não seja enganado. Eu já vi vídeo, família, aí na internet, cara, dentro do YouTube, um cara lá numa oficina grande falando, olha, o gás que nós devemos usar, um gás inerte é o CO2 e tal. Que isso, cara? Da onde ele tirou que o CO2 é gás inerte? Não é, ele é um gás ativo, o CO2. Mas tudo bem, então cuidado com as informações. Mesmo que eu falar, família, eu faço questão que vocês procurem outros canais, assista vídeos, aprenda mais, olha com os profissionais da área para vocês verem, tá ok? E se tiver dúvida, entra, tem um site muito bom, você entra lá no site da ESAB, eles têm vários PDF, várias cartilhas que você pode baixar de graça, e lá fala tudo, tá ok? Vou deixar essa dica para vocês, tá? Então vamos lá, o processo MIG então se constitui de usar um gás inerte. Então esse é o processo MIG. Para estar sendo utilizado o MIG, pessoal, você tem que estar usando o gás argônio, hélio ou gás mistura, desde que ele seja uma mistura pouca de CO2, porque senão ele vai para o lado ativo da coisa e não
o gás inerte, tá ok? Então espero que vocês tenham entendido o que é MIG, o processo com gás inerte. Agora vamos falar sobre o processo MAG. O que é MAG? MAG quer dizer Metal Active Gas, quer dizer o processo de solda com gás ativo. Agora esse gás ele vem, faz a proteção para não deixar os gases, né, o oxigênio, a atmosfera interferir na solda, mas aí ele entra lá, ele se mistura à poça de fusão, porque ele é um gás ativo, ele é o cara perfurante, ativo, entendeu? Então, o que ele faz? Na hora que ele está fazendo a proteção, ele já vai lá e começa a misturar na poça de fusão com o metal base, com o arame. A hora que abre o arco, ele se mistura para quê? O que um gás ativo faz, sabe? Ele só mistura só para dizer que ele está ali dentro? Não. Ele altera as propriedades do metal, fazendo com que dê mais penetração. Por isso é um gás ativo, tá? Lembre-se que todo gás ativo, ele se mistura e penetra, ele entra, ele faz a solda ficar profunda. Ah, eu devo usar um gás ativo, processo MAG, para soldar chapa fina? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque ele vai alterar a regulagem da máquina. Lembre-se, quando você está usando no processo MIG, é aquele processo que eu mostrei para vocês a regulagem. É simples. No processo MAG, você vai ter que ter um pouco mais de tato para você fazer a regulagem. Por quê? Você está usando um gás ativo, um gás que interfere na penetração. Se a chapa for meio fina que eu digo assim, até chapa 2 milímetros, tem que tomar cuidado, porque ele pode começar a querer furar. Por quê? Aí você vai falar, pô, mas ela não furava, porque você estava no processo MIG. Se você colocou um gás ativo, Fábio, qual é o gás ativo? É simples, o CO2. O CO2, o famoso CO2, ele é um gás que o que ele faz quando você vai soldar? Você vai ver vídeos na internet de pessoas soldando apenas com o gás CO2. Aí ele não está soldando o processo MIG. Eu já vi gente fazendo vídeo aí na internet colocando, olha, vou ensinar vocês o processo MIG. Tá aqui, você vai usar o gás, eu uso o gás CO2. Não está no processo MIG, está no processo MAG. Tá? Então, para você aí que é leigo, não sabe nada sobre isso, essa é a diferença MIG-MAG, tá? Todos esses equipamentos MIG são MIG-MAG, tá? O que muda é o gás, não é a fonte de solda que muda não, tá ok? Então, quando alguém fala é MIG, não precisa ficar com dúvida, Fábio, será que ela solda no MAG? Solda, você muda o gás para CO2 e ele se torna MAG. Se a mistura de argônio for baixa e a de CO2 maior, como eu já vi gente fazendo isso, então você já não está mais no processo MIG, você está no processo MAG, tá ok? Então, pessoal, o gás ativo, ele dá mais penetração, ele é para serviços mais forte, um serviço quando você vai fazer um serviço pesado, você está usando uma MIG aí, por exemplo, para fazer solda pesada, solda de chapa grossa, você vai soldar um equipamento, principalmente aqueles equipamentos agrícola de chapa grossa, se você quer fazer uma penetração logo de início, não quer vir dando passe, dar um passe raiz, dar outro passe, o que você faz? Usa o processo MAG. CO2 puro, vai lá, ele vai dar mais penetração, você já aumenta bem a amperagem e a velocidade do arame e faz logo um cordão profundo e grosso. Claro que você vai ter que aumentar o arame, usando de 1 milímetro ou até 1,2. Espero que vocês tenham agora entendido a diferença entre MIG e MAG. A mudança é no gás e a interferência do MAG no equipamento que altera a regulagem. Você vai ter que achar o ponto melhor para não ficar furando a peça se ela não for uma peça muito grossa. Tá ok? Viram a diferença? Agora eu quero falar para vocês o quê? Vamos falar sobre os cilindros. Olha essa imagem que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem os mais utilizados para que você não tenha dúvida. Fábio, qual é o cilindro que eu devo usar? Então, olha essa imagem, eu vou deixar essa imagem aí. Observa nessa imagem. Ele é de argônio puro. Tá vendo que ele é totalmente marrom? O cilindro ele é marrom. Olha o segundo cilindro, esse que está no meio. Ele é de CO2 com argônio, é uma mistura, que é o que eu utilizo aqui na oficina, que é 75% argônio, 25% CO2. Você pode ver que ele é marrom, com uma faixinha cinza na parte de cima. E o terceiro, totalmente cinza, é o CO2. Tá, pessoal? Essa é a cor correta do CO2. Viram aí, pessoal? Olha aqui o meu, tá vendo? Marrom com a faixa cinza, cor prata. Se for CO2 puro, ele é todo cinza. Aí você vai me dizer, mas Fábio, eu já vi alguns canais aí, o cara soldando, falando que está soldando no processo
com o CO2, que é o processo MAG, mas o cilindro dele é todo verde. Porque tem um pessoal aí, a White Martins não, ela vem, troca o cilindro com etiqueta, o selo, dá garantia. Tem algumas empresas que fazem a recarga do cilindro, vai até o local e recarrega. Então o pessoal pega aquele cilindro verde de oxigênio e recarrega com CO2. Já vi muito isso acontecer. Aí o cara tem na oficina um cilindro verde, porém tem CO2 dentro. Não é o certo, porque você está misturando cores. Tá? Então, se você puder, não faça isso, meus queridos. Por isso existem as normas a serem obedecidas, tá? NRs. Então, obedeçam as NRs, que é bacana, você se torna um cara limpo, profissional, sempre aí trabalhando direitinho. Tá ok, meus queridos? Então, vocês viram aí quais os gases mais utilizados, tá, pessoal? Aí você vai falar assim, Fábio, mas se eu não quiser usar argônio, quero usar hélio. Posso? Pode. Ele é um gás inerte, pode usar ele para soldar. Qual é o problema? Muito mais caro. É aquele que o pessoal usa para encher balão, aqueles balões que o pessoal também chama de bexiga para criança, que você solta numa cordinha e ele vai subindo. É o gás hélio. Ele é um gás inerte, por isso que o balão sobe e vai lá no teto. Então, vocês viram aí processo MIG, MAG, que eu já falei, agora mostrei para vocês os cilindros mais utilizados, argônio com CO2 e CO2 puro. Fábio, o CO2, como que é o resultado? Eu não tenho para mostrar aqui na prática para vocês, meus queridos, até porque eu não gosto de usar CO2. Ela influencia muito, porque ele é um gás ativo, ele mistura. Se o gás não for um CO2 puro, de uma empresa certificada responsável boa, pode ser que ele não esteja tão certo assim, também vai causar problema na sua solda. Por ele ser um gás ativo, o que ele faz? Ele gera mais respingo, a qualidade da solda, aquela qualidade que você vê bonita na solda, que a mistura deixa, que é uma solda muito lisa, bonita da MIG, não deixa, ele deixa tipo escamado, ele fica uma solda assim, não muito bonita, aparente, não fica feia. Mas aí é que tá, não é aquela solda bonita que você quer, aquele resultado que você quer da MIG. Por isso que eu particularmente não estou dizendo que você não pode usar, tá bom? Fica aí então para vocês entenderem que eu prefiro o gás mistura. Então, tá, falei para vocês sobre o gás mistura, falei MIG e MAG, agora o que eu quero falar para vocês? Quais os materiais mais utilizados? Com o processo MIG, ela é adequada para quê? Quais os materiais eu vou soldar que é melhor com esse processo? Aço carbono, qualquer tipo de aço carbono, 1020, que é chamado de ferro doce, 1040, 1045, não importa. Esses aços carbono são ideal para você usar com gás mistura. Então você vai fazer o quê? Fábio, então eu uso mistura para soldar aço carbono. Beleza. Posso soldar CO2 com carbono, usar um gás ativo? Pode, sem problema nenhum. Você pode soldar tranquilamente. Então ela é feita para aço carbono? Sim, ela é muito utilizada hoje para aço carbono. Qual outro processo que ela é muito utilizada? Alumínio. Claro que o alumínio não é esse tipo de tocha. Ele é uma tocha que tem teflon dentro, é uma tocha especial para alumínio. Não se solda com uma tocha comum alumínio, tá, pessoal? Ele tem um processo que dentro dele bem feitinho para que o arame deslize, ele tem que fluir, porque o arame da MIG, esse arame aqui de alumínio, ele é muito mole. Então, qualquer pressão que ele exercer na tocha, você tem que soldar com ela esticada, não pode ficar fazendo curva. Por quê? O arame pode dobrar dentro da tocha, porque ele é alumínio. Então, os cuidados com o alumínio são muitos. Futuramente eu quero ver se eu compro para mostrar para vocês na prática a solda de alumínio com a MIG. Bom, Fábio, e o processo alumínio, eu soldo com que tipo de gás? Você vai soldar com gás argônio puro. Não pode ter mistura de CO2 de hipótese nenhuma. Tem que ser argônio puro ou gás hélio puro. Mas, Fábio, por que não? Porque contamina o alumínio. Porque o argônio puro, ele tem baixo teor de oxidação. Então, ele não permite que o material se oxide. Então, você tá ali, vai soldar alumínio. Por que eu tenho que soldar com argônio puro? Porque na hora que você está fazendo a solda, ele faz a proteção da poça de fusão, não permitindo que entre oxigenação e comece a ter contaminação no seu alumínio. Alumínio é um material muito fácil de se contaminar, por isso que você só pode usar o processo de solda no alumínio correto para ele. Argônio, tocha especial para alumínio e o arame de alumínio. Tá ok, pessoal? Aí você consegue soldar, fica uma solda muito melhor. Nem se compara a solda de alumínio da MIG com a solda de alumínio
da inversora, tá, pessoal? O eletrodo revestido. É muito, nem se compara esse tipo de processo de alumínio com aquele lá. Tá ok, meus queridos? Lembrando que ainda assim, para mim, o melhor processo para alumínio é TIG. E vocês vão ver no processo TIG quando nós formos falar dele. Então, pessoal, lembrem-se, alumínio você vai usar argônio ou gás hélio puro, 100% puro, tá ok? Não vai ter contaminação, assim a sua solda não tem problema de gerar oxidação, tá ok? Bom, vamos lá, Fábio. Aço carbono ela solda bacana, alumínio ela solda bacana, qual outro material que ela solda legal? Inox. A solda de inox é uma solda bacana. Aí você pode soldar com essa tocha inox. Não precisa ser uma tocha de teflon. A teflon é só para alumínio, tá ok? Então você vai soldar com ela também o processo de inox. O processo de inox também fica uma solda muito bacana, tá, pessoal? Você vai soldar, você vai usar o quê? O arame específico você vai comprar o arame, ele não é dessa cor, tá? Ele é um arame cinza. Você vai comprar o arame para inox. Você vai colocar o arame na máquina normalmente, com a mesma tocha que vem na sua máquina. E qual é o gás, Fábio, que eu vou usar? Você vai usar a mesma coisa que no alumínio, argônio puro ou hélio puro. Por quê, Fábio? Porque o inox também tem uma grande chance de se oxidar. Não o material puro, pessoal, estou falando do processo de soldagem. Na hora que você vai fazer a solda, para fazer a proteção, tem que ser um gás inerte que não se misture com o material, porque aí vai se misturar somente o arame e o material base. Aí o que o gás inerte faz? Protege após a difusão enquanto está feita a solda ali no meio. Aí o argônio puro não vai deixar da oxidação no inox, não deixa contaminação. Então você vai lá, vai fazer a solda, teu material vai ficar bonito, você vai dar aquele acabamento no inox, fica lindo, fica aquele acabamento parecendo com cromado, fica show de bola. Ela também é ótima para soldar inox. Lembrando, Fábio, mas aqui na minha oficina, igual aqui, eu tenho um cilindro desse, 75% argônio, né, Fábio? Só 25% de CO2? Eu vou soldar. Não faça isso. Por que não? Por ele ter 25% de CO2 é muito. E aí ele vai acabar deixando oxidar o seu processo de soldagem depois. Não pode. Você vai falar, Fábio, então inox só pode soldar então somente com argônio puro. Chapa fina só argônio puro. Não use mistura nisso. Você vai falar, mas então pode usar mistura em inox. Pode. Existe uma mistura que é 98% de argônio com apenas 2% de CO2. Aí você vai falar, ué, Fábio, então esse tipo de mistura pode para o inox? Pode. Para o inox pode esse tipo de mistura. Como que você sabe? Existe um nome específico? Sim, cada empresa tem um nome. A White tem Premium, não sei o que lá, Star Gold, não sei quem das quantas. Pessoal, não vai por nome. Quando você for comprar, chega o vendedor e fala assim, eu quero tantos por cento de tal e tantos por cento de tal. Às vezes, se o vendedor for bom, ele vai até falar, você vai fazer que tipo de processo de soldagem? Vou soldar inox. Se você falar para ele, não é para soldar inox, é mistura de 75% argônio e 25% de CO2. Ele vai falar, não pode, dá contaminação. Se for um vendedor bom. Se não for, ele vai vender e você vai se lascar depois. Então, meus queridos, inox solde com argônio puro. Fábio, mas eu preciso usar um inox como aqueles de tubulação de caldeira, que para fazer linha de vapor é uma flange grossa, o material de inox é grosso. Isso, pessoal, é usado em linha de indústria de cosmética, farmacêutica. Eu já trabalhei com isso. Aquilo ali você está usando material grosso, material de chapa grossa, as flanges geralmente 5/16, de 3/8, a tubulação tudo com parede de 5 milímetros. Aí você vai falar, puxa vida, tudo grosso, eu preciso de uma solda, lá não dá para você ficar dando passe, dando outro passe, numa instalação na caldeira não dá. E aí o pessoal vai ficar doido com você se você ficar demorando na instalação. Então geralmente o patrão faz o quê? Ele compra a mistura de argônio com a mistura de 2% apenas de CO2. Por quê? O CO2 vai contaminar nessa proporção? Não, ele vai ajudar a penetrar e você já dá um único passe de solda, deixando pronto sua peça. O CO2, apenas na proporção de 2%, é só para ajudar na penetração. Ele mistura, ele não se torna ainda um gás ativo, tá, pessoal? Continua sendo inerte, porque é apenas 2%, mas ele ajuda na penetração. Tá ok, meus queridos? Então, espero que vocês tenham entendido.
Não quero falar com uma teoria muito pesada para confundir a cabeça de vocês, então vamos na manha e eu vou sempre estar passando passos a passos. Tem dúvida? Assiste o vídeo de novo, mas está aqui mastigado. Ah, tem uma serralheria, vou soldar aço carbono, que toda serralheria solda, mas também vou trabalhar com inox ou alumínio. Tenha um cilindro separado, tá ok, meus queridos? Você vai precisar de ter o cilindro de mistura para aço carbono. Vou mexer com inox ou com alumínio. Tenha o cilindro de argônio puro também, porque aí no processo você vai ter que fazer a substituição do gás. Tá ok? Além do arame também do gás. Fábio, você vai falar sobre arame? Numa outra aula, depois que nós adiantar o de MIG, praticamente na última, eu vou fazer um sobre arames. Vou falar para vocês sobre cada tipo de arame e vou falar sobre o arame, qual a diferença do arame, desse arame aqui sólido, que a gente usa, para o arame tubular, tá ok? Mas isso numa próxima aula, porque preciso explicar bem detalhado para vocês entenderem. Tá ok, meus queridos? Então não esquece, deixa aquele like bacana pra gente, não esquece do seu brother aqui, perdoe essa voz feia, que tá uma voz com gripe, minha garganta tá ruim, mas eu tô aqui para deixar o vídeo para vocês. Tá ok, meus queridos? Hoje já é sexta-feira, então vamos adiantar, porque hoje é dia de churrasquinho à noite. Então, meus queridos, um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, família. Valeu!